Eu não creio que nós realmente estamos vivendo um período de mais permissividade. Eu acho que as interdições vão mudando de cara e de lugar. Por exemplo, me chama muito a atenção a presença de interdições quanto ao consumo de alimentos hoje. Acho muito curioso como as pessoas se colocam em restrições alimentares, por vezes muito severas do ponto de vista prático, em busca de uma certa pureza que no fundo é sempre moral. Isso, enfim, sem deixar de reconhecer que, enfim, uma alimentação saudável é necessária, etc. Vai muito além disso, né? Eu acho que a gente não tem interdições que são... A gente não tem mais as interdições do tempo de Freud, da época vitoriana em que Freud vivia. Não temos, talvez, ainda assim, ainda aí, não estou totalmente convencida. Quando eu vejo, por exemplo, jovens, ao mesmo tempo que a gente vê jovens que exercem sua liberdade sexual de uma maneira muito proveitosa, nós vemos hoje jovens também que voltam a valores como o da virgindade. Isso está aí também. Talvez não seja exatamente o que se quer vender no discurso dominante, mas isso também está aí, né? Eu vejo situações em que o discurso religioso toma uma proporção enorme e pauta de forma muito rigorosa a vida de muitas pessoas. Mas é interessante pensar então que mesmo que não seja exatamente na prática sexual que essa restrição se dê, há restrições sempre em campos variados. Estamos submetidos a toda uma moralidade na nossa vida cotidiana, na nossa prática cotidiana. Então, eu não concordo com a ideia de que a gente realmente viva um momento de maior permissividade. Eu só acho que as figuras da interdição vão mudando de lugar e de face. E que, inclusive, a gente pode ter como um imperativo, né, uma certa prática positiva, de tal modo que, por exemplo, ter relações sexuais pode ser vivido de forma tão coercitivo em algumas situações, quanto era coercitivo não tê-las 100 anos atrás. Creio que não se pode falar em um enfraquecimento do supereu em absoluto. O supereu está sempre aí, ele é o fato da cultura, há sempre mal-estar, não é? O mal-estar é o modo mesmo pelo qual estamos na cultura. E os discursos de construção de um bem-estar na cultura envolvem restrições, envolvem toda uma série de prescrições muito claras. Agora, eu acho que tem uma coisa muito interessante nessa ideia de mal-estar, que não nos deixa só encarar o mal-estar como uma afirmação pessimista de Freud, como muitos acreditam. Eu acho que o mal-estar na cultura, curiosamente, em português como em espanhol, indica um estar na cultura, a possibilidade de estar na cultura. Isso não vale para o alemão, mas enfim, no alemão se trata de desconforto, né, e não de mal-estar. Mesmo assim, talvez se possa fazer um caminho para ver no próprio termo de Freud uma partícula aí de presença do sujeito na cultura, que indique essa presença, não é? É mal estando que nós estamos na cultura, como sujeitos. Há algo que não é só uma prescrição, uma série de restrições, uma série de impossibilidades que me reprimem e que me impedem de trazer a minha singularidade culturalmente. Não é só isso. É justamente pelo mal-estar que a minha singularidade pode se afirmar na cultura de alguma maneira. E aí também, mais uma vez, eu acho que a arte traz
os caminhos para a gente pensar isso no campo da psicanálise também, como esse estar é construído esteticamente e politicamente dentro da arte. Acho que boa parte da produção contemporânea em arte traz uma reflexão sobre isso, sobre o que é mal-estar, mas estar, forjar um lugar de singularidade na cultura. Por isso eu venho trabalhando desde muito cedo, assim, na minha formação como psicanalista, num diálogo com a arte, porque eu acho que a arte ela traz questões para a psicanálise, e no diálogo com a psicanálise ela traz a possibilidade de não só se recolocar em algumas questões, mas algumas palavras podem ser retomadas pela arte de um modo fecundo para a própria psicanálise, né? Então não se trata de maneira alguma de aplicar a psicanálise à arte, mas talvez pelo contrário, de trazer a arte para pensar a própria psicanálise, ou seja, acreditar que na cultura, especialmente nesse domínio muito mal delimitado, graças a Deus, que é a arte, há algo do sujeito que se apresenta aí. Esse é o campo no qual o sujeito se apresenta. O sujeito não se apresenta só no consultório do analista, ele se apresenta nessa possibilidade de construção comum do fato da sua própria desidentidade, da sua própria fenda constitutiva em relação a si próprio. Aí mesmo algo de comum pode se apresentar, e especialmente no domínio da arte. Presença dessa ideia de negar o mal-estar e uma busca de um hedonismo, uma busca do prazer a todo preço, não é? Que me parece mais próxima, talvez, num contexto global, do neoliberalismo reinante nos anos 1990 do que realmente acontece hoje. Eu acho que a geração atual, ela, menos do que um discurso em defesa do prazer, sobretudo, acima de tudo, a geração atual me parece fazer um discurso com um cunho muito mais político, de uma certa... retomando uma utopia de transformação do mundo que não tem como um dos seus pilares o prazer. Eu vejo isso, nós vemos isso acompanhando, não só na clínica, mas principalmente talvez na universidade, acompanhando, né, os jovens que estão aí e hoje estão mesmo se manifestando em toda parte, de maneiras diversas, né? A gente vê neles uma tendência a uma articulação entre eles, uma articulação política muito clara, de uma forma que não estava presente, me parece, na geração anterior. E com isso talvez tenha havido também uma certa inflexão nessa ideia de prazer em prol de outra coisa, talvez de uma retomada de uma utopia de bem-estar social de uma outra forma, apesar desse social também estar se chocando até certo ponto com uma reivindicação de lugar de fala que muitas vezes é excludente também do outro, pode derrapar para uma posição que exclui o outro, mas eu acho que eu não vejo tão presente hoje um discurso hedonista e individualista como era o caso 20 anos atrás, no momento em que realmente, inclusive na psicanálise, isso era um tema muito importante, né? Eu acho que hoje esse prazer, para tentar falar de uma outra maneira, porque eu estou aqui refletindo junto com vocês, eu acho que talvez esse lugar do prazer tomado como individual tenha se infletido em favor de um lugar dado ao outro na construção de uma utopia, apesar de tudo. Me parece haver uma volta
das utopias que é importante marcar hoje. Isso talvez tenha mudado um pouco até na clínica cotidiana. Esse é um ponto que, não sem reserva, talvez eu pudesse indicar. Eu acho que se havia um discurso marcado por uma posição do prazer como o ápice do consumo e própria mercadoria a ser consumida, me parece que hoje isso, de fato, tomou rumos politicamente mais interessantes. No Brasil, ou você acha que isso é mais global? Eu tenho a impressão que é global, mas só posso falar disso como uma impressão porque realmente meu conhecimento, né, do globo é restrito, né? O que eu tenho visto, assim, o que a gente tem acompanhado, tentado acompanhar, né, dos movimentos que têm surgido no mundo, sem falar nas suas apropriações por discursos de direita, mas dos movimentos assim que a gente vê os jovens implicados no mundo, e desde muito cedo, né? Você tem aí também, graças à tecnologia, uma possibilidade de acesso. Estou pensando, por exemplo, nos feminismos atuais, né? Você tem um pensamento de uma certa coletividade que vai de encontro a essa ideologia de um prazer individual ao máximo, né? E se trata até de outros valores, eu acho, que não o mero prazer. Quer dizer, se num determinado momento, no final do século XX, estava em pauta essa ideia de que cada um por si, vou em busca da minha realização pessoal, e isso implica um liberalismo que não deixa de ter ressonâncias com o neoliberalismo vigente de forma politicamente mais ampla, né? E a minha micropolítica é essa ação individual e individualizada. Hoje eu acho que a gente tem uma outra situação em que não é isso que está em primeiro plano mais, em que você tem o surgimento de coletivos, por exemplo, pensando não só no mundo da arte, mas fora do mundo da arte também, já no final dos anos 1990, né? E no início dos anos 2000 e até hoje, de formas que vão se declinando, a gente tem essa figura do coletivo como algo que vem realmente no lugar dessa individualidade tomada como valor em si, e a busca de construção de outros modos de estar juntos, né, 20 anos depois, 15, 20, 30 anos depois da queda do Muro de Berlim. Realmente eu acho que os jovens hoje tomaram para si a tarefa de construir uma comunidade possível, né? Então eu vejo como uma emergência extraordinária hoje essa possibilidade de repensar ativamente, performativamente, o que é a cultura, como mal estamos juntos na cultura. Eu acho que não, que o individualismo não é tão, não diria presente, mas ele não é a chave hoje fundamental para se pensar isso mais.